Falei, meu Deus do céu, será que eu vou casar mesmo ou vou ficar pra titia? Esse Que vai pensamento acontecer? passava pela sua cabeça? Começou a passar, principalmente no último ano, que foi quando eu agi. Porque eu percebi o seguinte também, é questão de você colocar o objetivo bem traçado. Até então, tava na minha zona de conforto. Ah, eu vou curtir, fico com um aqui, fica com outro. Vai nada de- aparecer, vai É, rolar. uma hora, e eu queria que fosse igual em filme, sabe? Aquele príncipe encantado, que aparecesse de uma forma mais inusitada da vida, sabe? Que fosse me conquistando aos poucos, aquele sentimento frio na barriga de adolescente, assim. Eu alimentava isso na minha mente. Só que eu peguei e falei, não tá acontecendo, não tá dando certo isso aqui. E o tempo tá passando. Exatamente. E aí eu lembro que teve um ano que eu vi um ex-namorado meu. Ele, com uma mulher, super bem, os dois noivaram, casaram muito rápido, sabe? E os dois pareciam estar muito felizes, um relacionamento, assim, incrível. E eu assistindo tudo isso pelo Instagram. E não é nem porque eu amava ele, porque assim, eu sabia que não era a pessoa que Deus tinha preparado pra mim, sabe? Só que você vê o seu ex num relacionamento tão incrível e você fala, e eu? Cadê o meu? Você Quero começa a viver se isso questionar, também. né? Você se perguntava assim, será que tem alguma coisa de errado comigo? Passava isso pela sua cabeça? Eu já me questionei. Na verdade, assim, no início eu questionava, eu não tô frequentando os lugares certos. Eu acho que eu tô frequentando os lugares errados. O que tá acontecendo? Deus, por que comigo, sabe? Por que eu não tenho encontrado a pessoa certa? Aí depois eu já comecei a abalar minha autoestima. E aí eu comecei a pensar, eu falei, gente, será que eu sou atraente mesmo? Será que eu sou uma pessoa que outra pessoa quer conviver, queira construir um relacionamento? Porque assim, eu namorei 6 anos, meu primeiro namorado, a gente namorou muito tempo, a gente falava em casar, mas até então nunca tinha sido pedida em noivado também, sabe? E aí eu peguei e falei, gente, nunca ninguém quis casar comigo, assim, oficial, de falar e fazer o convite e tal. Eu falei, por mais que eu tenha namorado muito, o primeiro namorado foi 6 anos, depois namorei 3 anos, depois namorei 1 ano, e aí depois ficava com um, com o outro. Sim, tinha casos de homens que ficavam no meu pé, mas não era o que eu queria. Mas aí eu comecei a questionar, eu falei, gente, mas tem pessoas que terminam um casamento e aí, de repente, em questão de meses, já tá casando de novo, sabe? E eu falei, o que há de errado comigo? Aí eu comecei a questionar. Falei, tem alguma coisa de errado. Por que essas pessoas conseguem ter 3 maridos e eu não tô conseguindo ter nenhum convite para casamento? Tem alguma coisa errada aqui. E aí veio a questão da baixa autoestima, principalmente quando eu comecei a engordar muito. Porque com a pandemia, foi um período em que eu relaxei, eu foquei demais em trabalho, não fui pra academia, relaxei na alimentação. E a gente ficando muito em casa, eu morando sozinha, morava no estúdio nessa época. Então, não tinha nem como movimentar muito, nem dentro da casa, nem no apartamento. E aí foi onde eu comecei a sentir assim, falei, nossa, eu tô ficando feia, gorda, descuidada. E minha autoestima foi lá embaixo. E foi nessa época que foi o ponto da virada também, sabe? Ô, Tati, mas peraí, antes de você me contar do ponto da virada, você trouxe um ponto que é a autoestima. E eu sei que muitas das mulheres que estão ouvindo a gente, elas têm essa questão da autoestima, especialmente se elas não estão dentro de um relacionamento, né? Se elas não estão tendo encontros amorosos. De alguma forma, essa relação com o homem acaba afetando o que ela pensa dela mesma, o valor que ela se dá, o quanto ela se cuida e tudo mais. Como que você vê isso hoje, agora que já passou? Porque uma coisa é na hora que a gente tá ali no meio do furacão, mas hoje que passou, assim, o que você teria feito de diferente? Na verdade, você fez, porque Sim. foi ali que você mudou a sua visão, né? Mas traz um pouco pra mim a sua visão sobre a autoestima e essa influência dentro dos relacionamentos, dentro da nossa a influência como na gente, quando a gente vai ter um encontro, ter uma conversa, né? A minha visão, ela é muito de dentro para fora, assim. A gente olha e pensa, autoestima eu vou ter quando eu tiver o corpo perfeito. Eu vou ter muita autoestima quando eu estiver maravilhosa, me sentindo super bem, tal. E sim, é sobre se sentir. Mas não é necessariamente porque eu, lá atrás, eu fiz lipo.
E não foi a lipo que me trouxe baita autoestima, sabe? E eu percebi um detalhe também. Eu tinha uma amiga na época de escola, na época de faculdade, que eu fiz turismo, então a gente viajava muito na época da faculdade. E tem uma época que foi a classe inteira. Eu era magrinha nessa época, não tinha uma celulite, eu era muito jovem, sabe? Meu corpo, nossa, era incrível. Hoje eu vejo nas fotos e falo, gente, qual era o meu problema, sabe? Porque meu corpo era muito bom. Só que eu lembro que por estar a classe toda, eu ficava muito acanhada de ficar com o biquíni na frente dos meninos. E olha que quase não tinha menina na sala, né? Mas os poucos que tinham eu já me preocupava. E aí eu ficava toda acanhada na minha. E tinha uma menina na minha sala que ela era bem gordinha, sabe? E ela era tão... tinha tanta autoconfiança, tinha tanta autoestima, que ela foi a primeira a tirar a roupa e ela andava, porque eu era assim, quando eu saía, a gente foi numa cachoeira, quando eu saía da cachoeira, eu já colocava o roupão, já colocava a saída de banho ali, buscava me esconder. Ela não. Ela tava super à vontade, ela andava de biquíni pra cima e pra baixo, e ela corria, e ela tirava foto com os meninos, era a melhor amiga dos meninos e tal. E eu lembro que eu fiquei em alguns momentos observando essa cena e admirando. Eu falei, olha, ela teria talvez mais motivos do que eu para ficar acanhada, escondendo, se protegendo o tempo todo, se sentindo diminuída, tal. E ela tá numa boa, feliz, despojada, interagindo. E eu aqui acanhada sem motivos aparentes, sabe? Então isso foi uma coisa que ali, quando eu tinha mais ou menos uns 21, já me chamou a atenção. Porque eu falei, olha, é de dentro para fora. Não importa, não é sobre o que eu tenho exterior, não é se eu tenho mais dinheiro, não é se eu tenho o melhor corpo, não é se eu tô com cabelo lindo, não é isso que vai elevar minha autoestima, é de dentro para fora. Eu preciso me sentir, eu preciso gostar da minha própria companhia, eu preciso me amar, eu preciso olhar no espelho e cuidar de mim, sabe? E esse foi o exercício que eu comecei a trabalhar. Eu aprendi a me amar do jeito que eu sou. Porque se a gente começar a se comparar com outras pessoas, sempre vai ter alguém mais interessante, sempre vai ter alguém mais bonito. Tem mulheres que eu olho e falo, cara, essa mulher é bonita demais. Se eu fosse um homem, eu ia querer casar com essa mulher aqui. Que mulher linda. E aí, pensa, eu sempre fui muito